Geografia Bíblica, na página 468. Página 468. Vale dizer, o muito de bom que já existia foi ainda aumentado. Por outro lado, mesmo que não se possa dizer que Roma foi primariamente a criadora deste panorama, também seria impossível negar se ela poderia assumir papel mais benéfico para o mundo do que conservar o mesmo e mesmo melhorar a cultura e o progresso social já existente. Aqui então encontra a grande arena do Mediterrâneo, onde o cristianismo ganhou as suas primeiras vitórias triunfais e suas conquistas futuras incluíam todo o Império Romano. Mesmo que a Roma não seja muitas vezes mencionada nas páginas do Novo Testamento, a sua impressionante sombra pode ser vista através de cada página, desde o decreto de César Augusto, que levou José e Maria a Belém, ao edito de Cláudio, que baniu Áquila e Priscila de Roma. João, mesmo na sua grande desdita em Patmos, é uma figura do desfavor romano, como tantos outros foram figuras favorecidas. Sem qualquer sombra de dúvida, o poder de Roma pode ver-se na encruzilhada de todos os planos e propósitos cristãos. Particularmente importante foi este fato quanto às lutas decisivas entre a deificação de César e a divindade de Cristo Jesus, entre o culto do imperador e o culto a Cristo. Policarpo, atirado às feras no hipódromo de Esmirna, corajosamente sustentou o senhorio divino de Cristo. Mas estamos certos que antes dele e depois dele, milhares morreram pelo mesmo testemunho durante as perseguições de Nero e Domiciano. A tradição aponta Pedro como crucificado em Roma, de cabeça para baixo, mesmo que não seja possível provar que Pedro jamais estivesse em Roma, mas Paulo foi lá martirizado como um bom soldado de Jesus Cristo, que guardou a fé até o fim. 2 Timóteo 4,6. A destruição de Roma pelo fogo em 64 d.C. estava possivelmente associada com o movimento cristão. O Coliseu estremeceu como o frenesi de 60.000 espectadores que exultavam com o martírio dos cristãos. As vias públicas testemunharam o hediondo espetáculo das piras dos crucificados. Atirados às valas comuns como réprobos, os cristãos deixaram 60.000 catacumbas como testemunhas mudas de sua imutável fidelidade ao Senhor. Como numa passagem se diz, foram torturados, não aceitando a sua libertação, para que pudessem obter uma melhor ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ontros da terra. Hebreus 11, 35-38. Mas acima deste sórdido tratamento e não merecido castigo, eles eram radiantes em seus sofrimentos, levando consigo o emblema da cruz, em que foi oferecida a vida no meio da morte. Os séculos sucessivos contariam uma história diferente em relação ao triunfo dos santos e mesmo na cidade dos Césares. Os mais heróicos sofrimentos e lutas destes primitivos cristãos continuariam sincronicamente em todas as partes do Império Romano. O triunfo não custaria pouco enquanto os cristãos tivessem de lutar com principados, potestades e poderes, mas estava reservado para os anos vindouros na consumação da paz permanente. As 7 igrejas da Ásia. Existem 4 opções geográficas para a Ásia. Como já tivemos oportunidade de observar no princípio de nosso estudo sobre a Anatólia, 1. O continente. 2. Toda a região ocupada atualmente pela Turquia Oriental. 3. A região do Oriente Médio. E 4.
a região onde estavam plantadas as 7 igrejas conhecidas como da Ásia ou do Apocalipse. Essa última é a que nos interessa no momento. É lógico supor que houve outras igrejas, sem dúvida, nessa região. O Senhor Jesus, entretanto, através de seu servo, o velho apóstolo João, dirigiu carta às 7 mencionadas em Apocalipse 1, 2 e 3. Essas 7 igrejas e outras da mesma região nasceram como resultado do trabalho diurno e sacrificial do apóstolo Paulo. O apóstolo não esteve pessoalmente em alguns lugares, como é o caso de Colossos 2:1. Após a saída de Paulo da Ásia, o apóstolo João se instalou na região. A tradição romanista afirma que João levou em sua companhia, isto é, para sua casa, Maria, a mãe de Jesus. Em Éfeso ele teria passado a última noite de sua vida e ascendeu aos céus. Pensa-se que em Panaia, Capulo, esteja a casa da última noite de Maria na terra. Essa tradição, entretanto, não é aceita por toda a romanidade. Estudaremos cada uma das cidades das 7 igrejas, incluindo a ilha de Patmos, onde foi escrito o último livro do Novo Testamento. Éfeso, grande cidade, linda, a mais importante da Ásia, hoje ocupada pela Turquia asiática. Situada na desembocada do rio Caister, entre as serras montanhosas do Caressos e o mar, distante do Egeu, cerca de 5 quilômetros, ocupava uma linda e grande planície, ficava entre Esmirna ao norte e Mileto ao sul, de frente à ilha de Samos. Pertencia à Lídia, na atualidade se chama Selçuk. Disputou com Alexandria e Antioquia e a supremacia sobre o Mediterrâneo Oriental. Através de Laodiceia, pelo vale de Caister, comunicava-se com a Síria facilmente. Suplantou Mileto e se tornou o maior empório da Ásia, ao ocidente do Taurus. Antes da chegada dos jônios, Éfeso era habitada pelos asiáticos, isto é, o povo nativo. Os jônicos chegaram em 1044 a.C. e dominaram tudo completamente, ainda que os sacerdotes nativos continuassem orientando o culto. Os asiáticos e os jônicos, por fim, se amalgamaram em tudo, inclusive nas religiões. Em 560 a.C., os lídios se apoderaram de Éfeso. Em 494 foi a vez dos persas. Em 334, Alexandre o Grande. Em 133, em 334 Alexandre o Grande. Em 133 os romanos. Transformada por estes em centro administrativo e religioso da província romana da Ásia, em 41 d.C., Cláudio converteu-a no grande centro político, o primeiro da Ásia Menor. Algumas coisas tornaram Éfeso uma grande cidade. Número 1. Capital da província romana da Ásia. O escrivão da cidade, Atos 19:35, não era apenas um escrivão, mas a autoridade máxima, como lembra com bastante propriedade William Ramsay. Isso atraía toda a Ásia. Atos 19:10. A Éfeso, desse modo, ouviam a palavra de Deus por meio de Paulo. 2. Havia um grande mercado, comprando e vendendo produtos da região e de outras partes. Podemos imaginar o grande número de camelos que chegavam e saíam carregados com gêneros de todas as partes da terra. O número de pessoas que afluíam ao mercado era enorme. Era um lugar assim tumultuado que Paulo gostava de expor a palavra. 3. Podia-se chegar ou sair de Éfeso por mar, pois o porto distava apenas 5 quilômetros. No tempo de Paulo era mais perto ainda. Hoje, das ruínas da primeira Éfeso ao Egeu, são 11 quilômetros. Material de aluvião empurrou as águas do mar. O porto de Éfeso deveria estar em reformas quando Paulo parou em Mileto
e mandou chamar os pastores de Éfeso, Atos 20, 17. Mas o momento mais comum para alcançar Éfeso ou deixá-la era por terra. Estradas boas e bem guardadas, vindas de todos os pontos do Oriente, passaram pela cidade, atraindo grande número de pessoas. Uma vez em Éfeso, ouviam a mensagem da cruz. 4. Havia também um famoso centro de medicina, principalmente para curar doenças dos olhos. Isso trazia para a cidade milhares de enfermos que tinham também o ensejo de entrar em contato com Jesus, o médico dos médicos. 5. A cidade abrigava o templo de Diana ou Ártemis, a deusa símbolo da fertilidade. Nesse templo grande e majestoso guardava-se a imagem da deusa famosa. Talvez essa imagem fosse esculpida num grande meteorito, daí a razão de dizerem que caiu do céu, Atos 19:35. James Adams diz que na noite em que Alexandre o Grande nasceu, o templo de Diana foi destruído pelo fogo. Chegaram donativos de todas as partes e o templo foi reconstruído com mais pompa e maior glória. Esse templo, que chegou a ser uma das 7 maravilhas do mundo, media 74,5 por 49,95 metros, com 100 colunas de 1,8 metro de diâmetro cada uma. O altar descansava sobre a base de pedras com 6 metros quadrados. Em determinado mês, conhecido como Artemísio, março-abril, gente de toda parte rumava para Éfeso com ricas ofertas para Diana. Eram milhares e milhares. Foi nesse período que o sindicato dos ourives, Demétrio, criou problema com Paulo, Atos 19, 23 a 40. Isso aconteceu no teatro com capacidade para 25 mil pessoas. Depois de 2 anos de pregação do Evangelho, muitos efésios já se haviam convertido a Cristo e não mais compravam as miniaturas nos nichos de Diana. O templo de Diana ficava numa linda planície distante do centro, cerca de 2,5 quilômetros, e ligado à cidade por uma estrada de mármore com 22 metros de largura. Ladeada de colunas riquíssimas, essa suntuosa estrada dava saída para a Porta Magnesiana. 6. O grande fórum romano ergueu-se majestoso na praça principal da cidade. 7. O estádio também era de gigantescas dimensões, assim o provam as ruínas. A oeste do estádio ficava o templo de Serapis, deusa importada do Egito. 8. Uma muralha de 11,2 quilômetros circundava a cidade, dando-lhe segurança e paz. O número de judeus em Éfeso deveria ser considerável, não eram, porém, bem quistos, como podemos deduzir de Atos 19:34. O cônsul Dolabella lhes concedeu, em 44 d.C., privilégios especiais para observarem o sábado, confirmados mais tarde pela cidade e o próprio Augusto. Éfeso era um centro estratégico, por isso Paulo estabeleceu ali um poderoso trabalho onde permaneceu 2 anos, Atos 19:10. Coisas importantes aconteceram pela pregação de Paulo e de seus companheiros. 1. Começou com homens convertidos e cheios do Espírito Santo e com dons espirituais, Atos 19:1-7. 2. Paulo evitou brigas e polêmicas entre judeus e cristãos, 19:9. 3. Paulo pregou somente a palavra de Deus. 4. A mensagem de Paulo não era apenas na sabedoria humana, mas na demonstração do poder de Deus, com milagres e maravilhas, Atos 19:11. 5. Paulo expulsou os demônios, 19:13. 6. O nome do Senhor Jesus era engrandecido pela pregação das boas novas. 7. Obras de feitiçaria eram queimadas em praça pública pelos novos convertidos, 19:18. 8. A poderosa palavra do Senhor Jesus crescia e prevalecia com poder, 19:20. 9. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja uma confortadora e maravilhosa carta conhecida como Epístola aos Efésios.
10. O Senhor Jesus dirigiu a essa igreja uma carta de exortação e amor. Apocalipse 2, 1, 7. Muitos templos cristãos foram construídos no período do imperador Constantino. Do período bizantino para frente, Éfeso foi decaindo até chegar a um montão de ruínas. Arqueólogos como John Turtley Wood e David George Hogarth, entre outros, escavaram as ruínas de Éfeso e revelaram a gloriosa cidade que era sede de idolatria, mas que foi abalada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Esmirna significa mirra, talvez por suas terras produzirem essa planta em abundância. Cidade marítima muito antiga e rica, pertencia à Lídia, limitava-se ao sul com Éfeso, distante 50 quilômetros, ao norte com Pérgamo, a oriente com Tiatira e Sardes e a ocidente com o mar Egeu. Plantada ao pé do Monte Pagos, sua topografia encantadora conferiu-lhe o título de o adorno da Ásia. Uma parte da cidade estava no vale do rio Hermos. Seu porto maravilhoso atraía grande número de navios que conferiam vida e dinheiro à cidade. Seus primitivos habitantes eram eólios, depois jônicos. Chegou a ser destruída em 580 a.C. por Aliates, rei da Lídia, mas foi restaurada pelos sucessores de Alexandre Magno. Cibeles era a deusa principal em 195 a.C. Esmirna dedicou um templo à deusa Roma em 26 d.C. obteve permissão para dedicar um templo a Tibério, a Lívia e ao Senado. Um terremoto a destruiu em 178 d.C. Hoje seu nome é Izmir, pertencente à Turquia. Antes da Primeira Guerra Mundial, os gregos tinham grandes indústrias em Esmirna. Após a guerra, o governo turco expulsou os gregos. A indústria foi golpeada. Hoje é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. A indústria e os produtos manufaturados, sendo o figo seco o principal, são sua principal atividade econômica. A cidade era terrivelmente pagã. O evangelho, entretanto, progrediu. A igreja parece-nos não ser tão grande, mas viva e poderosa. Jesus dirigiu uma carta a essa igreja, Apocalipse 2, 8 a 11. Na época da carta, a igreja enfrentava grande tribulação, materialmente pobre, mas rica dos céus. Judeus blasfemaram um bom nome. Jesus chamou a sinagoga desses judeus de sinagoga de Satanás. O Senhor advertiu ainda que a igreja passaria por grande tribulação. Seria uma prova que duraria 10 dias. A igreja deveria ser fiel ainda que fosse necessário morrer. Segundo a tradição, Policarpo, o pastor da igreja, foi martirizado em Esmirna em 169 d.C. Pérgamo, importante cidade da Ásia Menor, ao ocidente, estava a alguns quilômetros de Egeu, ao norte limitava com Assos e Edramítia, ao sul com Tiatira e a leste com a região sem cidades. Em grego temos Pérgamos ou Pergamon. No latim é Pergamum, pertencia à Mísia, hoje a Turquia asiática, construída sobre uma montanha de mais ou menos 300 metros sobre o mar. Sobre o planalto corriam 2 profundos ribeiros. A cidade era rodeada de grossas muralhas, um ponto estratégico privilegiado. Grandes estradas passavam por Pérgamo, por isso era rica e importante. Cresceu à sombra do helenismo, sob a dinastia dos Atálidas, 283-133 a.C. A cidade foi centro comercial e militar importante, além de religioso. Eumenes II, 197-159 a.C., deu à cidade coisas importantes, como um grandioso conjunto de ginásios, uma biblioteca quase igual à de Alexandria, um museu com maravilhosas esculturas gregas, grandiosos jardins, suntuosos palácios e templos decorados,
pelos mais notáveis escultores da época. Ao morrer Átala III, 133 a.C., legou seu reino aos romanos, que a transformaram em província da Ásia, com importantes estradas que ligaram Éfeso a quase toda a região da Anatólia. Pérgamo assumiu uma condição inferior, mas continuou sendo a capital da província. A vida religiosa de Pérgamo foi muito intensa no alvorecer da era cristã. Não longe da cidade estava o grande e famoso santuário dedicado a Esculápio, o deus da medicina. Esse lugar de adoração surgiu no século II a.C. e atraía a cada ano milhares de peregrinos, sendo transformado também em sanatório, a escola de medicina. Pérgamo promoveu o culto ao imperador e dedicou o templo a Roma e a Augusto. Sendo a capital da província asiática, cabia-lhe a responsabilidade de organizar em toda a região o culto do imperador. O Senhor Jesus enviou à igreja de Pérgamo uma mensagem registrada em Apocalipse 2, 12 ao 17. Jesus disse: "Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás." O que seria esse trono de Satanás? Alguns intérpretes veem nisso a alusão ao conjunto de templos pagãos que dominavam a cidade e espalhavam as obras do diabo. Outros acham que se refere expressamente ao templo de Zeus. Há os que creem que seja uma alusão à famosa biblioteca da cidade. Por último, alguns pensam que se trata do templo de Esculápio, realmente um trono satânico. O Pérgamo organizava-se o culto do imperador para toda a província da Ásia. Daqui partiam as ordens expressas que quem não cumprisse seria morto, como foi Antipas, Apocalipse 2:13, seguido de outros cristãos. Essa peregrinação era ordenada para a organização que promovia o culto do imperador, era, pois, o trono de Satã. As solenidades idolátricas celebradas em Pérgamo atraíam gente de toda a Ásia. Os participantes deste culto tinham ideias heterogêneas sobre a moral, política e religião. Realmente o ambiente resultante era promíscuo, e isto preparou campo para a proliferação de doutrinas do tipo nicolaítas, que se infiltraram na Igreja do Senhor e foram condenadas. Com base em Apocalipse 2:14, os ensinos de Balaão sobre prostituição eram comuns e generalizados em Pérgamo. Segundo a tradição romana, Gaio, a quem o apóstolo João dirigiu sua terceira carta, foi pastor em Pérgamo. Tiatira, situada na Ásia proconsular, entre Pérgamo ao norte e Sardes ao sul, distava alguns quilômetros do mar, pertencia a Lídia e estava na fronteira de Mísia. A estrada de Pérgamos e a Sardes passava por Tiatira. Seus nomes anteriores eram Euípia e Pelópia. Hoje é Aquinzor, fundada por Seleuco I da Síria no século IV a.C., em 133 a.C. Juntamente com Pérgamo, passou para a tutela romana. Seleuco fundou a cidade num vale profundo do Hermo e do Caico. Pela estrada chegava e saía gente de toda a parte do mundo. Tornou-se um grande centro comercial e também industrial. De um caramujo tiravam uma coloração avermelhada, conhecida como púrpura. Com essa tinta tingiam lãs, algodão e linho. Esses produtos fabricados em Tiatira eram famosos na Ásia e na África. Lídia, Atos 16, a primeira pessoa convertida na Europa pelo trabalho de Paulo, procedia dessa cidade. Em Filipos, ela vendia púrpura de Tiatira. A cidade também era fabricante de cerâmica para adorno e uso doméstico. Além disso, fundiam bronze especial com o qual fabricavam utensílios diversos, famosos como a púrpura. A quarta carta de Apocalipse é dirigida ao anjo desta igreja, 2:18 a 29, Apocalipse 2:18,
parece lembrar o bronze fabricado na cidade. Jesus destaca as obras boas da igreja, seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. Mas ela foi reprovada por tolerar a mulher Jezabel. Deveria ser um membro da igreja local que foi aceito entre o povo de Deus, assim como Jezabel foi aceita na comunhão de Israel através de Acabe. Outras semelhanças, como Jezabel trouxe ídolos para Israel. Essa pessoa causou perturbação na igreja, como Jezabel perseguiu o bem. Esse membro da igreja combateu a sã doutrina, como Jezabel, foi condenada e morta. Esse membro deveria ser afastado do corpo de Cristo. Provavelmente o ensino da Jezabel, da igreja de Tiatira, deveria ser algo ligado a práticas imorais e idolátricas de algumas das muitas instituições espalhadas pela cidade pagã. Sardes, erguida quase no centro da Ásia proconsular, hoje território pertencente à Turquia, Tiatira lhe fazia divisa ao norte, a mais ou menos 50 ou 60 quilômetros, e Filadélfia a sudoeste, também a 50 quilômetros, enquanto Éfeso lhe ficava a sudoeste, a 112 quilômetros. No tempo do famoso rei Creso, Sardes foi capital de Lídia. Uma estrada real, saindo de Sardes, atravessava a Anatólia Central e ia até Ecbatana e Susa, na Pérsia. H.C. Butter, 1910-1914 e depois G.M.A. Halfman, 1958, provaram, pelas cerâmicas encontradas nas ruínas de Sardes, que a cidade pertence ao período do Bronze, isto é, à época micênica. No século 7 e 6 a.C., progrediu grandemente, foi atacada pelos Cimérios, 668-652 a.C., que lhe mataram o rei Gigis com Creso, 561-546 a.C. Entretanto, alcançou seu esplendor máximo. Um pequeno ribeiro, conhecido como Pactolos, derramava com as enchentes grande quantidade de ouro de aluvião na cidade, que se tornou riquíssima e famosa. Ciro, o persa, 546 a.C., apagou a grandeza de Sardes. Em 498 a.C., os jônios se revoltaram contra o governo e prejudicaram a cidade. Sardes era uma cidade fortaleza, quase inexpugnável. O forte erguia-se sobre o famoso vale do Hermo. Sua beleza era deslumbrante. Ciro tomou a cidade, escalando os penhascos, onde a fortificação era frágil, e aproveitou as sombras da noite. O mercado de Sardes era grande e movimentado. Em seus bazares se expunham produtos do mundo todo. Sardes se ufanava de ser a cidade mais rica da Ásia. Jesus dirigiu sua quinta carta, Apocalipse 3, no 6, à igreja dessa cidade. O conteúdo é mais ou menos o seguinte: Jesus conhecia suas obras, que a igreja tinha aparência de viva, mas estava morta. Ordenou que vigiasse sobre sua precária situação espiritual, que consolidasse o restinho que ainda vivia, para não morrer de vez, e que suas obras não eram íntegras na presença de Deus. Apocalipse 3:3 parece exigir da igreja que vigiasse, usando exemplo da cidade que 2 vezes sucumbiu por não estar alerta. Já em Apocalipse 3:4 parece haver alusão às roupas de lã e de linho que se vendiam na cidade. Hoje, onde outrora era a gloriosa Sardes dos tempos cresianos, há um vilarejo chamado Sarte. Filadélfia. Em grego se lê tanto Filadélfia como Filadelfa, situada na Lídia e fundada no primeiro milênio antes de Cristo, situada no sopé de um contraforte do Monte Timolo, hoje chamado Bos de Gi, mais ou menos 45 quilômetros ao sudoeste de Sardes. Ciro o Grande conquistou Filadélfia. Nos dias de Átalo II, Filadelfo, rei de Pérgamo, 159-138 a.C., a antiga Calatebus veio a chamar-se Filadélfia em honra de Átalo II. Reduto importante do helenismo ou Ásia, a cidade experimentou o grande surto
de progresso e se tornou célebre em toda a província romana da Ásia. As rotas de Esmirna e Pérgamo obrigatoriamente passaram por Filadélfia. Suas terras eram férteis, seu comércio intenso e a cidade muito rica. No ano 17 da nossa era foi destruída por violento terremoto. 3 anos mais tarde, Estrabão a visitou e ficou penalizado ao pisar as ruínas da gloriosa cidade. O imperador Tibério a reconstruiu, dando-lhe o nome de Neocaisareia. Vespasiano chamou-lhe Flávia. O movimento religioso da cidade era grande. Muitos templos suntuosos espalhavam-se por ruas e bairros. O local está hoje ocupado por uma aldeia chamada Alazeir, pertencente à Turquia asiática. A palavra Filadélfia vem naturalmente de Filadelfo e é constituída de 2 vocábulos gregos, filo, amor, mais delfos, irmão, portanto, amor fraternal. O Senhor Jesus dirigiu a essa igreja sua 6ª carta, Apocalipse 3, 7 ao 13. Destacaremos algumas coisas importantes dessa preciosa carta de Jesus ao anjo dessa igreja. Primeiro, assim como Filadelfo se tornou famoso pela lealdade a seu irmão, semelhantemente a igreja, a verdadeira Filadélfia, herda e cumpre o caráter daquele mediante sua constante lealdade a Cristo. 3, 8 ao 10. 2. Filadélfia ficava na região onde havia uma porta aberta, de onde vinha riqueza e prosperidade para a cidade. Do mesmo modo, o Senhor Jesus coloca diante da comunidade cristã de Filadélfia uma porta aberta de oportunidade e bênção, Apocalipse 3:8 e 2 Coríntios 2:12. 3. Os símbolos coroa e templo salientam um contraste com as festividades religiosas e os ritos da cidade. 4. A igreja estava numa região sujeita a terremotos, portanto um lugar inseguro. Jesus promete aos fiéis a estabilidade dos céus e participante do templo de Deus. 5. No decurso dos séculos, a cidade recebeu muitos nomes. Os vencedores em Cristo receberão novos nomes e a certeza da participação gloriosa com Cristo. 3:12. 6. Os judeus perseguiram a pequenina igreja e são chamados por Jesus de sinagoga de Satanás. 3:9. De caminho de Antioquia da Síria para Roma, onde seria martirizado, Inácio visitou a cidade e posteriormente enviou uma carta à comunidade cristã de Filadélfia. Laodiceia foi fundada em 266 a.C. por Antíoco II, que lhe deu o nome de Laodiceia em honra à sua esposa Laodique. Pertencia à Frígia e ficava às margens do rio Lico, afluente do Meandro. Laodiceia distava 160 quilômetros de Éfeso. Estradas ligavam-na a todos os pontos da Ásia. A sudeste ficava o passo montanhoso que levava a Perge, plantada no sopé do Taurus. A leste, a grande estrada que penetrava na Liacônia e nas portas da Cilícia, atingindo a Mesopotâmia, passando por Tarso, Antioquia, Alepo. A ocidente ficava Éfeso. Nas proximidades do Egeu, ao norte, ficavam os grandes centros de Filadélfia e Sardes. Esse conjunto de fatores preponderante faziam de Laodiceia um centro cultural, político, comercial e religioso dos mais consideráveis da Ásia. Nas vizinhanças de Laodiceia estavam as cidades de Hierápolis e Colossos, Colossenses 4:13. Laodiceia, Colossos e Hierápolis formavam o famoso triângulo do poder e da riqueza, todos situados no vale do Lico. Hierápolis ficava a 8 quilômetros ao norte de Laodiceia, na estrada de Filadélfia e Filadélfia. Em Hierápolis nasceu o estoico Epiteto. Papias também era natural dessa cidade. Colossos ficava um pouco a sudeste, mais ou menos a 9,6 quilômetros de Laodiceia. Colossos se tornou cidade amada de Paulo por causa de Onésimo, Colossenses 4:9, Filemon 1:2, Epáfras, Colossenses 4:12 e Arquipo, Filemon 2. Laodiceia era uma cidade importante por muitos fatores. Destacamos estes. 1. A medicina era valorizada, principalmente a oftalmologia.
Seus colírios eram famosos, veja Apocalipse 3,18. 2. Com a morte de Átalo III, ocorrida em 133 a.C., o governo passou aos romanos que estabelecessem uma poderosa guarnição na cidade. 3. Cícero diz que em Laodiceia houve bancos que movimentavam grandes somas de dinheiro. 4. Seu comércio era dos mais ricos, segundo Cícero. O que a igreja dizia ter em Apocalipse 3,17 não passava de um reflexo da grandeza da cidade. 5. A fabricação de tecidos era uma atividade importante, sobretudo os de cor preta lustrosos, caríssimos e muito procurados. 6. Apesar de toda a riqueza da cidade, havia escassez de água. As águas vinham das fontes termais de Herápolis através de tubos. Chegava morna. Essa era a temperatura espiritual da igreja, repelida pelo Filho de Deus. Apocalipse 3, 15, 16. 7. No primeiro século havia uma numerosa comunidade judaica em Laodiceia, por isso o cristianismo adentrou com certa facilidade na região. Paulo conheceu pessoalmente os laodiceanos, nem os colossenses, Colossenses 2:1. Parece que Epáfras, um colaborador de Paulo, fundou a igreja em Laodiceia e em Colossos, Colossenses 1:7 e 4:12. Paulo saudou essa igreja, Colossenses 4:15. Das 7 cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia e de Laodiceia, foi a que recebeu mais reprimendas por julgar-se grande, importante, rica e plenamente suficiente. E apesar de tudo isso, era uma igreja de Jesus e amada por ele. Patmos. No grego aparece escrito de 3 modos: Patmos, Patnos e Patmo. No latim, Patmos. Trata-se de uma pequena ilha do mar Egeu. Na antiguidade era designada Esporadas e hoje Dedocaneso. Mede 16 km de comprimento por 6 km de largura, com uma área total de 96 km². Afastada na costa da Ásia Menor, cerca de 53 km, sua posição fica a 37 graus. Dista de 80 km ao ocidente de Mileto e a 112 km a sudoeste de Éfeso. Sua formação é granítica, de rochas vulcânicas, montanhosa e estéril. Seus habitantes viviam na agricultura, o comércio era muito fraco. Foi refúgio de piratas do mar nos dias apostólicos. O ambiente em Patmos para o apóstolo João era de insegurança, de dor e separação de suas amadas igrejas. O porto de Patmos era dos melhores da Ásia Menor, porém ficava fora das grandes rotas de navegação. Pouco ou quase nada sabemos da história da ilha de Patmos, a não ser nas poucas informações de Tucídides. As buscas arqueológicas encontraram restos de uma muralha, inscrições, várias moedas, fragmentos de estátuas e cerâmica em quantidade. Patmos alcançou seu esplendor nos séculos 4 a 3 a.C. Afirma-se que continuou florescendo até o século 3 d.C. Irineu afirma que o exílio do apóstolo foi no final do reinado de Domiciano, em 95 d.C. Os romanos tinham 3 condições de exílio. Primeiro, relegatio ou deportatio in insulam, reservada aos nobres ou cidadãos romanos. Não era o caso de João. 2. Condenação ad metalla. Ora, em Patmos não existiam minas de metais que estariam sendo exploradas. 3. Ad opus publicum. João, na realidade, foi exilado em Patmos com a finalidade de permanecer separado das 7 igrejas da Ásia. Eram tempos de bárbara perseguição, sofrimento e morte, quando os soldados do imperador vendaram os olhos do velho apóstolo para as realidades materiais e contingentes. O Senhor Jesus descobriu diante de João as realidades espirituais do que acontecia e aconteceria séculos em fora. Essas realidades espirituais foram escritas pelo apóstolo João sob a direção do Espírito Santo no livro da Revelação, que é o nosso Apocalipse.
Então aqui termina o capítulo